Estamos ao vivo. You are live. Vamos esperar só mais um pouquinho, porque a hora que abre a live ao vivo, as pessoas vão entrando devagarinho. Aí então eu vou esperar pelo menos um minutinho, dois, para apresentar todos nós que estamos participando, tá? Se já tem alguém na live e quiser dar um oi. Ah, já tem um aqui, Inês. Boa noite, amiga Inês, da Ana Cardana. É isso, Cardana? Cardana. Bom, então tá ouvindo, Ana? Se alguém mais quiser mandar uma mensaginha só para a gente saber se estão ouvindo, se tá tudo bem. O Pedro, oi, Pedro. Ah, que bom, então já estamos ao vivo, já temos 12 pessoas. Esperar só um minutinho para a gente começar mesmo a apresentar vocês, tá? Live especial com o intérprete de Libras, querido. A Carmen, Celi Bergamo, tá mandando beijo para Inês. A Natinha tá aí, lembra da Nath, Inês? Bom, então vamos começar, já tem quase 15 pessoas, 14 pessoas. Bom, essa é a live, mais uma live em frente. O tema de hoje é sobre pessoas com deficiência, né? Nós colocamos o nome que, né, falar nós é muita coisa, o nome veio da Inês, e a gente acatou, achou muito legal, da piedade ao respeito, desafios cotidianos das pessoas com deficiência. Faz umas 2 semanas que a gente estava conversando sobre fazer uma live com esse tema, a importância de fazer essa discussão e trazer também para a realidade de Ourinhos, porque também essa é uma ação do Coletivo em Frente e a nossa intenção é fazer lives, discutir temas e ações e reuniões em Ourinhos, tá? A Tânia, a Luzia, oi Luzia, Estela, Evaldo, bastante gente já entrou. Valeu, gente, por avisar e mandar um oi aí pra gente. Bom, essa live a gente vai contar com a participação da Inês, que a Inês é muito conhecida aqui em Ourinhos, mas vou apresentar porque bastante gente pode não conhecer por ser de fora de Ourinhos, Inês. A Inês Maria Inês Francisco, mas a gente chama ela de Inês, né? Como ela é conhecida. Ela trabalhou já na ADF, que é a Associação da Pessoa com Deficiência Física daqui de Ourinhos. Ela trabalhou lá de 99 a 2009 como assistente social da associação. A Inês é assistente social, né? Ela foi presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência em 2 gestões, de 2006 e 2007, e depois em 2008 a 2009, tá? Também foi presidente do Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência durante o ano de 2006 e desde 2010 é assistente social concursada na Prefeitura Municipal de Ourinhos. Bom, essa é a Inês, que tem uma trajetória aí como assistente social, mas não só como assistente social, como uma mulher militante em defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Depois temos a Andréia, que a Andréia é do Coletivo em Frente, é membro, aí tá com a camiseta, ergue aí, Andréia, pra gente ver. A Inês vai ganhar a camiseta dela. A pandemia não está deixando, né, a gente fazer essas coisas. A Andréia, além de estar com a gente no coletivo, ela é membro do coletivo, a Andréia trabalha como cuidadora de pessoas idosas e é mãe do Caí, mora no Recanto dos Pássaros, a gente já fez até uma reunião com as mulheres na casa dela no Dia Internacional da Mulher. A Andréia reuniu as mulheradas lá, as mulheres, e a gente fez uma conversa que foi excelente. E ela é mãe do Kaique, e ela vai contar um pouco a história dela e do Kaique. Né, Andréia? A gente está muito feliz da sua participação hoje aqui. E a gente conta com a interpretação de Libras do Everton Bernardes Venceslau, que é graduado em Letras pela UEMP e em Artes Visuais pela Unimes. Também tem especialização em Libras, né, pela Dom Bosco, e atualmente é mestrando em ensino também pela UEMP, no qual ele já é formado em letras. Agradecemos muito ao Weber. Como é que fala obrigado? Obrigada. Bom, a dinâmica que a gente. Eu, Roberta, eu tenho que me apresentar também. Eu, Roberta, sou assistente social.
colega de profissão da Inês. A Inês está desse lado, eu não sei para que lado está aí para vocês. Para mim, ela está aqui. Eu trabalho no INSS, eu faço, entre tantas atividades, mas a avaliação da pessoa com deficiência, e eu vou contar um pouquinho sobre a avaliação da deficiência aqui na minha fala. Então, a gente dividiu e sou membro do Coletivo em Frente. A gente dividiu a fala da seguinte maneira: a Inês vai começar falando um pouco sobre os movimentos sociais e políticos em busca dos direitos da pessoa com deficiência. Quem é a pessoa com deficiência, né? Vai falar um pouco da experiência dela nessa militância. Em seguida, eu vou falar um pouco, já pegando os ganchos da Inês, principalmente, né, quando chegar na parte da LBI, do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Eu vou falar um pouco da avaliação social, como ela é feita, como ela foi aprovada, e em seguida a Andrea vai contar a trajetória dela com o Kaique. Tudo bem? Então, para não me alongar mais, eu só gostaria de dizer que agradeço as pessoas que estão. Tem mais gente entrando e falando oi, depois eu vou ler mais. Por favor, envie perguntas, quem quiser, comentários e sugestões aí da live. Aproveitem e sigam, curtam a página do Coletivo em Frente, convide as pessoas para curtir, para ficar sabendo dos nossos eventos, das lives e das coisas que a gente tem publicado. No Instagram, a gente está como enfrente.coletivo, e a gente também tem um e-mail, coletivoemfrenteourinhos@gmail.com. Quem quiser conversar com a gente pode usar o Facebook, o Instagram ou o e-mail. Sejam todos e todas bem-vindos a essa live, e eu passo a palavra para minha amiga Inês. Boa noite, né, a todos que estão ouvindo. É minha primeira live, né? A gente fica um pouco insegura, espero que todos estejam me ouvindo bem, e, enfim, né, a Roberta já me apresentou e também quero agradecer, Roberta, pela oportunidade, né, de falar um pouco disso, né, que foi a minha praia, foi a minha experiência, né, durante muito tempo, e, na verdade, hoje, dentro de tudo aquilo que você falou, assistente social, fui presidente, participei de conselho, mas hoje, né, me vejo também, e antes até disso tudo, como cidadã, em busca dos direitos, né, de todas as pessoas, e principalmente do direito das pessoas com deficiência, mas como assistente social, principalmente daquelas que estão em situação de vulnerabilidade, né? Mas, enfim, então, estamos aqui hoje, vou falar um pouquinho do movimento, e só que, assim, para eu falar mesmo sobre o movimento, eu acho que eu tenho só que dar uma pequena retomada, assim, lembrar também, né, como isso chegou, né, hoje, no século XX, né, século XXI, como era visto a pessoa com deficiência, muita gente já sabe, mas eu acho que é interessante repetir, porque, assim, né, ou era de inclusão e respeito, que era pouquíssimos povos que tinha essa dimensão, mas muitos outros, né, povos e períodos da história, era de abandono, era de sacrifício, era de extermínio, né, se nascia uma criança, né, com deficiência, essa criança, ela tinha que ser exterminada, e era autorizada, né, pelo próprio, seja imperador, né, enfim, quem estava ali no comando, a família tinha o poder, né, inclusive de exterminar essa criança. E se ela não era morta, né, em muitos momentos, os exploradores, né, pessoas ficavam com ela, se tornavam esmoleiras. Então, assim, retoma um pouco isso do passado, para a gente ver hoje, muitas vezes, a visão que as pessoas têm ainda da pessoa com deficiência, né? E depois, né, desse período de extermínio, de abandono, veio um período do cristianismo, em que condenava toda essa questão do extermínio, e aí, sim, né, até num período do imperador Constantino, após, né, depois de Cristo, né, principalmente em virtude das ideias cristãs, né, que tinha para não ter,
esse tipo de atitude, então começou-se os primeiros hospitais e organizações de caridade. Então vem mais como caridade essas organizações. E a gente entra também num período, né, dessa caridade, mas também é visto a pessoa com deficiência durante muito tempo, ela foi visto como um castigo de Deus, né? Se uma família tinha uma criança com deficiência, ou se alguém ali adquiria uma deficiência, era visto como um castigo, né? E, inclusive, era visto da seguinte forma, que o corpo mal formado era morada de uma mente igualmente mal formada. Então, né, se a gente pensar em alguns momentos que a gente vê hoje, algumas pessoas que pensam dessa forma, não é à toa, né? Aí, com o decorrer do tempo, né, veio, né, já na Idade Moderna, Renascimento, né, já novas descobertas, né, a ciência realmente começou a tomar mais conta, né, vem aí o século XX, século XIX, onde vem tendo-se mais estudos em relação a isso e começa a tratar, né, esses tipos de situação, né, seja a pessoa que nascia com algum tipo de deficiência física, que nascesse cego, que nascesse surdo, então, assim, já era mais como tratado como doença. Então, aí a gente vê já uma mudança um pouco de postura, né? Não, a caridade, ela fica durante muito tempo, mas aí vem, então, de trabalhar a pessoa ali, curando aquilo que ela tinha, como se fosse, né, uma doença e não somente uma reabilitação. Mas, enfim, né, a gente tem no Brasil, ainda no século XIX, né, a criação do que hoje a gente chama do Instituto Benjamin Constant, acredito que a Andréia, né, conheça, né, e também hoje o Instituto Nacional de Educação de Surdos, que foi criado, né, entre 1800, né, 1850, 1889, então, assim, foi todo esse período. E uma curiosidade muito grande, um pouco, não digo curiosidade, né, um fato histórico, que assim, no século XX, no início do século XX, se começa a discutir as questões dos tratamentos, se tem, mas isso antes da Primeira Guerra. Com a guerra, né, todas as pessoas sãs têm que ir para a guerra. E só que aí já se começa um pequeno movimento. Só que aí o que acontece na Segunda Guerra? Eu não vou entrar muito no mérito aqui, mas lembrando desse período negro, que muitas pessoas negam da existência, que foi a eugenia das pessoas com deficiência, né? Elas eram realmente colocadas em câmaras de gás, elas eram mortas, né, na Segunda Guerra, principalmente com né, a vigência do Hitler, né, nesse período. Então, assim, então vamos deixar de ter, né, o deficiente, ele é um peso, isso que é visto, né, neste período. Mas isso tudo aos poucos vem mudando, até que então, né, após a Segunda Guerra, nós temos né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e aí é interessante porque a primeira palavra que é utilizada é invalidez na Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas no artigo 25 dele fala uma pessoa enquanto uma pessoa com direitos. Então, praticamente é quase que uma primeira vez que é dito pessoas com direito dela e ter um padrão, né, capaz de assegurar a si e a sua família, saúde, bem-estar, alimentação, vestuário, habitação, né, e o direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez. Então, assim, é interessante isso é um marco, inclusive, para nós, enquanto movimentos da pessoa com deficiência, que aí, a partir também da Segunda Guerra Mundial, nos próprios Estados Unidos, as pessoas que vinham da guerra com deficiências em virtude de amputações e diversas outras perdas, né, de membros ou de funções visual, auditiva, seja o que for, se desenvolveu a reabilitação de uma maneira muito forte, porque eram pessoas que estavam dando prejuízo ali para o capital, então precisava investir em reabilitação para que aquelas pessoas voltassem ativas.
Mas o que que é legal, né? E o que que é bom, que hoje a gente tem que tirar para nós, que é o seguinte, essas pessoas que eram reabilitadas, elas começaram, assim, eu não sou simplesmente um objeto a ser reformado pelo médico, né? Eu tenho que deixar de ser, eu não sou só um objeto, né? Onde eu tenho que ser tratado. E aí se começa também todos os movimentos lá. No Brasil, vem, né, mais tardio, esse movimento de pessoas com deficiência, já no final dos anos 70, onde elas né, começa a ter contatos, né, através de instituições que aqui no Brasil também começam a se criar, né, a gente tem a Paz, né, que também tem um período ali atrás, ou outras instituições, né, não vou entrar nesse mérito aqui, que acho que não é o caso, e aí intensifica mais, porque no Brasil, em 1981, é declarado, então, o Ano Internacional da Pessoa com Deficiência. E é muito legal, porque aí começa a ter todas as pessoas envolvidas a ter encontros, né, pelo Brasil, em diversos estados. Inclusive, nós temos, né, uma pessoa, muita gente não sabe, né, não conhece, mas o nosso querido Dr. Robson, né, que hoje está lá, né, está em outra instância, né, está lá com a gente, mas ele participou, inclusive, ativamente desse movimento, e ele foi, junto com toda né, pessoas com deficiência, inclusive daqui de Ourinhos, participaram nesse período, né, desses movimentos, desses encontros, pelos direitos da pessoa com deficiência. E foi num período que estávamos saindo, né, da ditadura, enfim, né, e começou toda uma discussão da Constituição Federal de 88. E nessa Constituição nossa, que é né, que ela é basicamente com muitos direitos sociais, né, para a época e aqui no Brasil, vamos assim dizer, ela já traz em muitos textos, em muitos artigos, né, os direitos da pessoa com deficiência, né, várias ali, não vou estar citando agora, mas enfim, só para perceber, porque no meu caso, eu pessoalmente, eu sofri um acidente em 89, e na época eu estudava em Londrina, fazia serviço social, entrei em 86 lá, né, estávamos na efervescência lá da Constituinte, neste movimento todo, mas quando eu me deparo enquanto pessoa com deficiência em São Paulo, que aí eu fui fazer tratamento na CD, comecei a ler isso e comecei a perceber, gente, né, nós temos direito, nós não estamos lá para ser só tratados a questão médica, né, eu tenho que ter acessibilidade em algum lugar. Então, aí a gente começa a ver, e isso vai se dando em todos os locais, né, no Brasil todo e em todos os estados. E aí, nisso, a gente tem, né, já depois em 2000, a lei de acessibilidade, 2000 decreto, que é um marco, que eu falo para a gente, que já era um período que eu já estava morando aqui em Ourinhos, né, e num período mais ativo também, esse decreto de acessibilidade, ele estipulava datas, inclusive para adaptações de ônibus, rebaixamentos de guias, prédios públicos, enfim, várias coisas das quais nós utilizamos muito desse decreto para pleitear os nossos direitos, porque ali estava muito claro tudo. Então, assim, a minha vida, depois que eu vim para Ourinhos, vim para cá em 92, né, em 94, né, em 93 conheci a DF, mas não participava muito, tá muito pouco. Em 96 voltei a terminar minha faculdade, né, por causa do meu acidente, eu tive que dar essa parada, e neste meu período, né, de estudante, vendo isso, inclusive teve um fato que aconteceu, até mesmo enquanto estudante, na universidade onde tinha prestado, eu me inscrevi e falei, olha, né, sou cadeirante, eu quero que minha prova seja no andar inferior, onde eu possa entrar. E eu recebi, inclusive, a ligação dos diretores dessa universidade, dizendo, mas por que você quer estudar? Né? Fica na tua casa, né? Os teus colegas vão ter que ficar te carregando,
Então, assim, isso foi antes de 2004, mas eu tinha a Constituição de 88. Eu falei, não, eu quero estudar como todo mundo quer estudar, né? Então, assim, coisas das quais nós fomos abrindo, né, fronteiras, tal. Olhando meu tempo, dá um oi assim, ó, né? Mas, enfim, né? Aí, pulando, tal, isso tudo, né? Um outro grande marco que nós tivemos foi em 2015, com a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, que tem por apelido o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E a gente não queria o nome do estatuto, porque o estatuto é uma coisa de tutela. E, na verdade, a LBI não é para tutelar. A LBI é nada de sobre nós sem nós. Então, quer dizer, é a pessoa com deficiência se apoderando das suas decisões, ela pleiteando aquilo que é de direito dela. Então, assim, e ontem fez 5 anos dessa LBI, né? Teve, inclusive, várias lives, tal, né? Se as pessoas que estão nos assistindo tiver interesse, tem até uma página também no Face, que é da Lei Brasileira de Inclusão, onde tem várias discussões a respeito disso. Então, assim, vale a pena, porque nós temos que nos apoderar dessa Lei Brasileira de Inclusão. Nós temos que nos apoderar, porque, inclusive, várias datas ali, vários desafios que tem nessa Lei Brasileira de Inclusão, que muitos desses artigos, inclusive, eles têm que ser regulamentados, e não foram. E alguns desses artigos, inclusive, já expiraram, né? Inclusive, é uma live que a gente participou ontem, tem até um manifesto, né, para ser encaminhado para o governo federal, para que esses artigos, então, venham a ser cumpridos. Então, assim, nós aqui, né, enquanto moradoras de Ourinhos, da qual a gente vem discutindo no período que eu participei do CONDA, né, mesmo enquanto profissional da DF, enquanto conselheira, no conselho, a gente, assim, discutia muito. Só que, infelizmente, né, as pessoas em torno, ou que detêm, né, o mando, o planejamento, de fazer, às vezes a gente até conversa, se tem uma discussão, mas, infelizmente, a coisa não se anda. Então, a gente fala que muitas vezes nós somos os invisíveis, né, as pessoas com deficiência são invisíveis, e só fazendo um gancho com a pandemia, né, muitas pessoas estão em isolamento, estão vivendo em isolamento agora, né, em março que começou esse isolamento. Muitas pessoas com deficiência, vamos dizer, 80%, 90% delas, vivem em eterno isolamento e em quarentena eterna, né? Então, assim, nós estamos invisíveis, né? E nós não queremos piedade, nós não queremos ser o bonitinho, né? Tanto que a gente até, né, usa até uma frase assim, não é nem coitadinho nem super-herói. Eu quero o meu direito de ir e vir, que estava posto no decreto lá em 2004, né? E que com a Lei Brasileira de Inclusão, que é uma lei, né, densa, extensa, ela tem 127 artigos, né, das quais se fala de acessibilidade, e fala de muitas outras coisas, né, do direito à igualdade e não discriminação, do direito à vida, de habilitação e reabilitação, do direito à saúde, à educação, à moradia, ao trabalho, mas esse trabalho, não aquele deficiente que não tem só uma deficiência leve, né, uma deficiênciazinha só, né, de dar oportunidade nesse trabalho e ter acessibilidade nesse trabalho. O direito à assistência social, à previdência, que foi um outro ganho também em 2013, a lei, né, que as pessoas com deficiência, uma aposentadoria específica da pessoa com deficiência. E depois a Roberta pode até falar um pouquinho, né, se ela tem conhecimento a respeito. Mas não é o benefício, né, é a aposentadoria mesmo. O direito à cultura, ao esporte, ao turismo, lazer, né, como que está o acesso, né, nesses lugares, ao transporte, à mobilidade, a mobilidade urbana, como está a nossa mobilidade urbana para eu sair na calçada da minha casa, né, para me movimentar, né, como está, a Andréia depois pode até falar a questão de acessibilidade
comunicacional para o surdo, seja Libra, seja legenda, né? Qual que é esses acessos? O direito à acessibilidade de uma maneira geral, a informação, a comunicação, a tecnologias assistivas, né? Uma cadeira de roda decente hoje, por menos de R$ 3.000, você não tem, né? E aí, como que está o acesso a isso para você ter de uma forma digna, por favor, não de piedade e nem pedindo voto, né? Que seja dentro da saúde e não de outras políticas, né? Porque assim, a tecnologia assistiva, ela é dentro da saúde, porque lá você tem um técnico, um terapeuta ocupacional que vai trabalhar essas questões para indicar o melhor equipamento para uso, ou outras, né, de informação também tem, necessariamente não precisa também, mas enfim, todos esses direitos. O direito à participação na vida pública e política, teve um período, inclusive, que, né, foi em 2000, acho que 4 ou 3, não me recordo agora, que o Tribunal Eleitoral, Superior Eleitoral, queria deixar o direito ao voto da pessoa com deficiência que fosse facultativo. Quer dizer, eu vou deixar facultativo porque eu não preciso dar acessibilidade nos locais de votação. Então, né, teve todo um movimento, um abaixo-assinado, falar, pera lá, que seja facultativo para todo o povo brasileiro. Para pessoa com deficiência, então, seja garantido a mobilidade para ir votar e os locais e as sessões sejam acessíveis, né? E não tornar facultativa, é muito fácil. Você vai se tornar ainda mais invisível, né? Enfim, também o direito à ciência, tecnologia, acesso à justiça, de igual reconhecimento perante a lei, né, e inclusive de crimes sobre infrações administrativas. Nossa, estou estourando meu tempo. Então, enfim, é isso, sabe, de uma maneira geral, né, vou deixar para as perguntas, são várias coisas que a gente quer trazer, né, Roberta, mas né, de uma maneira geral, essa, né, nossa luta, talvez eu tenha me afastado por uma questão até profissional, de saúde, me afastei um pouco do embate direto, mas ao mesmo tempo estou sempre me posicionando, quem me conhece sabe a minha posição em relação a isso, né, de defesa, assim, intransigente, de todas as formas, em relação à questão da acessibilidade. Tem hora que a gente cansa, sinceramente, porque é um tal, às vezes, de fazer reforma no lugar e fazer você entrar pelo fundo. E aí né, é odioso entrar pelo fundo, eu não tenho que entrar pelo fundo, eu tenho que entrar pela frente. Mas, enfim, então tem hora que a gente cansa, e aí a gente dá um repouso, quem sabe, para voltar, né? Mas eu nunca tive afastada, né? Estamos sempre aí antenada. Então, assim, né, e sobre pessoa com deficiência, a gente fala a terminologia, e depois a gente pode até falar melhor depois, né, na hora que o pessoal quiser falar mais alguma coisa. Tá bom? Nossa, agora que eu fiquei, estourei, Roberta, desculpa aí. Inês, que fala poderosa, tô mexida aqui. Se eu soubesse, eu tinha falado primeiro. Eu não vou ler agora, mas você recebeu inúmeros elogios e gente falando que trabalhou com você, de pessoas que têm muito orgulho de ter trabalhado, ou estudado, ou feito estágio, eu li vários aqui. E aí tem alguns comentários, mas eu prefiro, acho mais legal a gente ler no final, né? Bom, conforme a gente combinou no início, a minha fala vai ser mais breve, eu só vou falar sobre a avaliação. Eu trouxe várias colinhas para não esquecer as leis, os números e tal, mas eu acho que não é isso que é importante. O importante é a gente entender a importância de uma avaliação da deficiência, né? E de uma forma da forma como ela vem com a CIF. Como a Inês falou, né? Trouxe toda essa trajetória até chegar na LBI, mas eu vou falar da avaliação anterior à LBI, que veio com a convenção da ONU, né? Que ficou conhecida como a Convenção de Nova York, que foi em 2006. E essa convenção foi um marco para a pessoa com deficiência, entre elas, né, entre tantas coisas, entre tantas definições, mas uma delas foi determinar a terminologia
né, que é pessoa com deficiência, né, não é pessoa deficiente ou pessoa portadora de deficiência, porque não porta uma deficiência, né, e também o termo pessoa com necessidades especiais também não é um termo correto a se utilizar, porque ela não tem necessidades especiais, né, são direitos, como a Inês colocou, ela tem direito a ter acessibilidade, a entrar pela porta da frente, as pessoas têm direito a ter toda a tecnologia assistiva e ter acesso. Então, não é só uma necessidade especial, é um direito que deve ser efetivado pelo Estado, principalmente, né? Bom, falando sobre a avaliação da deficiência, ela foi promulgada, né, a ideia da avaliação nessa convenção, com base na CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidades, e o Brasil foi signatário, porque já em 2007, no ano seguinte, já traduziu a CIF no Brasil, e já começou a introduzir a avaliação social da pessoa com deficiência, né? Foi feito um protocolo com um status de emenda constitucional, e foi feito o decreto 6214, em 2007, que foi o que garantiu a avaliação social, a avaliação da deficiência, né, que seria uma avaliação social e médica, para fins de BPC, que é o benefício de prestação continuada. Essa avaliação não começou imediatamente, até por uma questão que não tinham assistentes sociais em todo o INSS, em todo o Brasil, então teve que ter concurso e tal, então somente em julho de 2009 que se iniciaram as avaliações, porque as avaliações elas saíram do âmbito biomédico, né, baseado somente no CID, então conforme a deficiência, o perito médico ou a perita médica faziam uma avaliação da deficiência, e também tinha uma questão na Lei Orgânica da Assistência, na LOAS, que era considerar a pessoa com deficiência aquela com invalidez, né? Então, com uma incapacidade para a vida independente do trabalho. E essa é a inovação que esse decreto traz, né? O entendimento de quem é a pessoa com deficiência, né? Que as barreiras que essa pessoa enfrenta, e a avaliação tinha que ter essa característica de analisar não a pessoa em si, mas o entorno, né? As barreiras, o lugar onde ela vive, acessibilidade, acesso à escola, acesso à cultura, acesso ao trabalho, né? Então, é uma avaliação para além da deficiência, é uma avaliação que vê a pessoa dentro da sociedade, dentro da onde ela vive, né? E a importância disso. Então, ela tem um grande avanço ao, não é desmistificar, eu acho a palavra, mas eu diria desconstruir a ideia de invalidez. A pessoa com deficiência não é uma pessoa inválida, ela é uma pessoa com deficiência, né? E aí a avaliação tinha que seguir, tem que seguir esse entendimento, tá? Li minha colinha aqui, um redimensionamento do entendimento de deficiência. Se eu falar alguma besteira, Inês, você me ajuda, por favor. Então, assim, não é mais associada à incapacidade, né? Avaliar, está inválido ou não. É associado à pessoa com deficiência, se ela tem deficiência, e conforme a renda dela, tal, porque está se falando de um acesso a um benefício específico, que é o BPC, é um benefício da assistência social, né? Ela vai ter ou não acesso ao BPC, né? É o benefício de prestação continuada. E isso é, obviamente, um grande passo, um grande avanço na luta e dos movimentos de pessoa com deficiência. Quando a Inês falou do histórico, falou lá de 81, chegou em 88, como eu estudei o BPC, né, foi a minha tese de doutorado, eu achei interessante falar, eu não tinha pensado nisso, mas eu achei interessante falar que a importância das mães que foram lá para Brasília e ficaram lá no Planalto Central requerendo o direito a um benefício, quanto os movimentos das APAES foi fundamental nesse processo, né? Eles fizeram um abaixo assinado com, eu não lembro agora o número, com muitas assinaturas, e a gente tinha que pensar, né, que a gente não estava na era da internet, que não era tão fácil arrecadar, e eles arrecadaram inúmeras assinaturas, e essas mulheres estavam lá o tempo todo, e aí eu até cito na minha tese o trecho de uma entrevista que um deputado na época deu, falando, olha, essas mulheres, o quanto foi fundamental essas mães e pais que estavam aqui requerendo benefício, né, que acabou virando o BPC, porque antes se tinha RMV e tal, mas é uma outra, não vou entrar nisso, não vou me alongar demais, né. Então, assim, o BPC, ele é aprovado na Constituição, ele começa a ser concedido no INSS em 96, mas só em 2009 se tem o entendimento da pessoa com deficiência não como uma pessoa inválida,
né? Mas uma pessoa que está numa sociedade que tem barreiras, né? E quais são as possibilidades frente a todas as dificuldades impostas pela própria sociedade, né? O que eu vou falar da avaliação social? E por que eu estou falando do BPC? A LBI, ela garante a avaliação social, uma avaliação única, e isso é super importante, né? Que exista uma forma de avaliar única para todos os benefícios, não só para o BPC ou para a aposentadoria da pessoa com deficiência, mas que exista uma avaliação única. E ontem mesmo saiu, aí agora eu vou colar porque eu não vou lembrar o número, o decreto 10.415, que institui o grupo de trabalho que vai formular o ato normativo sobre os instrumentos e o modelo único de avaliação biopsicossocial da pessoa com deficiência. Isso é extremamente importante, está muito atrasado, porque a LBI é de 2015, a Inês falou ontem fez 5 anos, e ontem foi publicado, 5 anos depois, a regulamentação do parágrafo 2º do artigo 2º da LBI, que é um artigo extremamente importante, né, porque as pessoas tenham a mesma avaliação, uma avaliação única, que cada órgão ela tem uma avaliação, que isso não seja diferente, e que seja feito por diferentes profissionais da área da psicologia, do serviço social, da medicina, enfim, que tenham diferentes profissionais envolvidos nesse processo. Isso é muito importante, isso é uma grande vitória, embora vindo com muito atraso, né, mas vamos ver se agora regulamenta, né, isso é extremamente importante. Então, por que eu estou falando do BPC e depois eu vou entrar na Lei Complementar 142? Porque, muito embora seja lá de 2006, a Convenção da ONU, em 2007 o Decreto 624, as coisas vão acontecendo, só em 2015 que tem a Lei Brasileira de Inclusão. Então, mesmo antes da lei brasileira dizer é necessário uma avaliação biopsicossocial, já se tinha, e foi garantido isso pela assistência social, né, ao garantir que, dentro da LOAS, que o BPC, para acesso ao BPC, a pessoa seja avaliada por uma equipe, no caso foi o assistente social e o médico todo o tempo, desde 2009 para cá, e que tenha um instrumental específico que abranja diferentes aspectos, né? Aí, entre eles, por exemplo, o assistente social, ele faz a análise dos fatores ambientais, dos fatores contextuais, aí entra tudo, acesso à cultura, acesso à educação, acesso à saúde, né, porque duas pessoas que às vezes têm a mesma deficiência, para dar um exemplo visual, né, mas dependendo onde uma mora, ela acessa a saúde, com dificuldade, mas acessa, ela acessou de alguma forma a educação, e de repente tem uma outra lá numa área que não tem acessibilidade na escola, que não acessa a saúde, então, assim, entender a pessoa no contexto dela, né, onde ela está inserida e o quanto a deficiência o quanto tem barreiras, né, e as dificuldades dessa pessoa com deficiência. Ou a perito médico e a perita médica, eles analisam a estrutura e a função do corpo, tá? Também com um grande formulário, não é uma perguntinha ou outra, são várias perguntas, os formulários são grandes, tanto que leva em média 40 minutos, às vezes 1 hora para fazer uma avaliação. Primeiro é a avaliação social e depois a perícia médica, na ordem de hoje, do BPC, para acesso ao BPC. E os dois juntos, não juntos no mesmo tempo, mas os dois questionários têm perguntas sobre atividades e participação, né? Então, tem o olhar da médico, né, sobre atividade, participação e social. Esses, conforme as respostas, né, dadas pelos profissionais a partir da entrevista e do conhecimento da pessoa ali, é feito a avaliação e é entendido se aquela pessoa tem ou não a deficiência para acesso ao BPC, tá? E aí, logo depois, em 2013, vai ter a aprovação da Lei Complementar 142, que a Inês citou, que ela garante a aposentadoria da pessoa com deficiência. Então, não é um benefício assistencial, a gente está falando da Previdência, né? E aí, essa pessoa que trabalhou um determinado período da vida com a deficiência, né, ela tem direito a algumas reduções conforme tempo de trabalho ou idade, e a gravidade ou não da deficiência, leve, moderada ou grave, ela vai tendo diminuição no tempo de contagem, de tempo de contribuição, em serviço, e diminuição da idade, dependendo da aposentadoria que pedir, aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição. E com a reforma da Previdência, a LC não foi mexida na LC, então se mantém essa norma. E também é a mesma avaliação, assistente social e médico, só que é num outro sistema, tem perguntas diferentes, perguntas parecidas, e primeiro é o médico e depois é o assistente social. Tem uma inversão na lógica de fazer
a avaliação. O que é interessante? Embora seja dois profissionais que façam, a avaliação social para o BPC, a avaliação da deficiência para o BPC, ela não tem o mesmo peso, assistente social e a do médico, tem pesos diferentes. E quem delimita, porque a pessoa, segundo a LBI, segundo o decreto 624, pessoa com deficiência é aquela com impedimentos de longo prazo, sendo considerado longo prazo 2 anos ou mais. E quem define isso é somente o profissional médico, tá? Então, quem vai colocar, essa deficiência, o impedimento é superior a 2 anos, ele vai por sim, não, ou não tem como prever. E o assistente social não tem essa pergunta, então essa decisão do longo prazo é única e exclusivamente para o médico, tá? No caso do BPC. E no caso da LC 142 para análise da deficiência, o que tem de diferente aí na avaliação é que só o médico que delimita o tempo da pessoa que né, que define o tempo da pessoa com deficiência para entendendo que ela trabalhou tanto tempo com a deficiência. Isso fica só para o médico também, né? Então, elas não são avaliações que têm efetivamente o mesmo peso, né? Mas é a somatória das pontuações dadas pelos dois profissionais que vai dizer se é ou não, né? Se vai ter ou não direito ou acesso a tal benefício ou a aposentadoria. Tá? Então, a lei, a LBI, para eu já me encerrando aqui, passar para a Andrea, que a Inês falou, que é a Lei 13.146, ela garante os instrumentos para avaliação da deficiência, né, a avaliação única, mas ela não, ela tem no finalzinho do parágrafo segundo lá, tem que ter uma regulamentação para isso. E é essa regulamentação que ainda não aconteceu, e não só essa, tá dentro da LBI, a Inês já falou, foram várias, mas eu vou me ater a falar dessa, já citei o decreto, né, que vamos ver se agora sai essa avaliação única e como é que ela vai ser, né, em todos os órgãos. E isso como profissional, eu trabalho com isso, como assistente social, como amiga da Inês, né, e a gente trabalha com isso e sempre fala sobre isso, o quanto esse é um passo fundamental na luta dos direitos da pessoa com deficiência. Tá? Bom, eu acho que era isso que eu tinha para falar. Não quero, eu anotei várias coisas, mas enfim, eu acho que eu falei o que eu queria. Eu não queria me estender muito, porque eu acho que a história, a Andrea tem uma história aí para contar para gente. Eu quero ouvi-la e depois eu quero ver se tem, enquanto a Andrea fala, eu já vou vendo se tem as perguntas aqui. Obrigada, gente. Passo para você, Andrea. Estão me ouvindo? Foi? Boa noite. Para mim está sendo a minha primeira live também, eu estou um pouco... Mas está sendo um prazer poder estar aqui. Gente, nossa, vocês não fazem ideia do prazer que é estar aqui. Bom, eu venho contar da minha experiência como mãe e sendo mãe de um deficiente auditivo, que é o meu filho, ele se chama Kaique. Aí eu vou contar do que, para mim, algumas coisas tiveram facilidade e outras muita dificuldade. Bom, a deficiência do Kaique foi diagnosticada quando ele tinha 1 ano e 8 meses. E hoje ele tem 15 anos. Então, naquela época, foi, para mim, assim, uma dificuldade muito grande de tratamento. Porque eu busquei muito isso e, naquela época, para mim, foi uma dificuldade muito em relação a exames para diagnosticar isso de verdade, como era. Muitas das vezes o médico pedia alguma coisa, demorava pelo SUS, às vezes 1 ano eu tinha que fazer pelo particular. Não consegui tratamento aqui na cidade de Ourinhos, eu tive que sair para fora, até o médico falou, quero muito tratar do seu filho, mas eu não consigo, porque aqui eu não tenho estrutura. Eu peço uma audiometria, que hoje em dia é uma coisa rápida, chegava a demorar 8 meses, 9 meses, ele pediu um BERA, o BERA nunca foi feito pelo SUS, sempre pelo particular. Pedia uma tomografia, demorava muito tempo, e ele me encaminhou para São Paulo. Lá em São Paulo eu tive uma assistência, assim, fui para a Santa Casa de São Paulo, eu tive uma assistência, assim, enorme,
no tratamento dele, uma evolução muito grande. Chegou lá, precisou fazer uma cirurgia, e por aí entrar com o aparelho auditivo, para ele poder ter uma qualidade de vida melhor. E ele aceitou aquilo tudo numa boa, só que São Paulo, para mim, é muito longe, de Ourinhos a São Paulo, para mim, era muito longe, eu teria que estar indo cada 30 dias, 2 meses, e ficava meio complicado. Foi aonde eu pedi para vir para o Centrinho de Bauru, que eu já tinha ouvido, pesquisado bastante a respeito do Centrinho de Bauru, e o Centrinho de Bauru sempre teve uma estrutura muito grande, e eu vim para cá atrás do aparelho auditivo para ele. O Centrinho de Bauru me acolheu assim de uma tal forma, porque ali tem de tudo, tem psicólogo, assistente social, a parte de médico, de tudo que você precisar, a parte de exames. Então, sabe, eu fui acolhida assim com o Kaique de uma tal forma. Foi ali que eu entendi a deficiência dele de verdade, porque até então, às vezes, as pessoas perguntavam, eu chegava a ser agressiva, às vezes, com a pessoa, porque eu não tinha informação daquilo, por muitas vezes. Então, você acaba agredindo as pessoas que, tipo, só querem uma informação, mas como eu não tinha para passar, eu acabava sendo agressiva com as pessoas. E aí eu tive muita informação, sabe, fui acolhida, assim, de uma tal forma que hoje eu falo disso com muita naturalidade. E também se desenvolveu dali por diante, sabe, um desenvolvimento na escola, por tudo. Aí foi aonde eu descobri, porque na escola eu tinha muita dificuldade. Ele ia com o aparelho, eu conversava com a professora quando começava o ano, no começo do ano eu já conversava com a professora, explicava para ela a deficiência dele, porque o Kaique tem perca total do esquerdo, e do lado direito, ele é ouvinte, e é onde ele se adaptou com o aparelho, ele não se adaptou com o aparelho do lado esquerdo, que é o lado que ele não ouve. Ele se adaptou com o aparelho do lado direito, que ele tem uma perca leve. Então, na escola nunca precisou de intérprete, e em Bauru eles pediram para mim não entrar com a parte de Libras com ele, enquanto ele não entrasse para o ensino médio, até para ele ter uma escrita melhor e foi essa a orientação que eu recebi do Centrinho de Bauru nesse sentido. E na escola eu enfrentei mas muita dificuldade de professor, tipo, acabar uma pilha, ligar para mim e falar assim, olha mãe, você vem buscar seu filho, que seu filho não está ouvindo nada. Mas não era bem assim. Eles tinham, sabe, esse tipo, vamos excluir ele lá no canto, vamos deixar por isso mesmo, ele sempre foi muito quietinho. Então, foi meio que algumas escolas eu tive que ir adaptando. Eu tirei ele de algumas escolas para tipo, ele ter uma adaptação melhor. Até que eu consegui uma escola onde um professor olhou para ele de uma forma diferente e incluiu ele dentro da sala de aula. De conversar com os amigos, explicar para os amigos o tipo de deficiência dele, de olhar, tipo, não, ele precisa sentar na frente, então ele vai sentar na frente, eu preciso falar do lado direito dele, que é o lado bom, então é isso que eu vou fazer. Mas até eu chegar nessa escola, com esse professor, nossa, a minha dificuldade, assim, foi enorme, assim, foram dias terríveis, porque quem é deficiente sente isso, e você sendo mãe de deficiente, dói demais. Você vê as pessoas fazerem isso. Dói muito. E, para mim, nossa, foi uma briga muito grande. Eu briguei muito em cima disso, e eu consegui isso depois de um tempo, de várias mudanças de escola, isso depois de um tempo. Quando ele entrou no ensino médio, aí entrou a parte da linguagem de sinais, a Libras. Aí ele eles passaram
um horário para ele, então ele estudava à tarde, de manhã ele fazia Libras 3 vezes por semana, a professora era excepcional, conseguiu ensinar para ele muita coisa, só que daí, de ano em ano, vem a troca dos professores, vem a troca disso. E vem outra dificuldade minha, que eles colocaram no ano seguinte, porque o Kaique chegou numa fase assim mais avançada, onde ele, tipo, já juntava, interpretava frases, estava começando a interpretar as frases já. Quando ele chegou nessa fase, colocaram uma professora que ela tinha o curso, mas ela não sabia ensinar. Então colocaram ela lá e ela queria que ele ensinasse ela. E virou aquele embate. Eu falei, não, as coisas não é por aí, você está aí para aprender. Então nós vamos bater em cima disso. Eu fui na delegacia de ensino, conversar lá a respeito disso. Aí eles falaram assim para mim, se você não mandar o seu filho para Libras, você é obrigado a acionar o conselho. Eu falei, como assim acionar o conselho? Vocês têm que me dar a estrutura para que ele aprenda isso. Porque isso é importante para ele, como que vocês vão... Não, você tem que mandar ele aprendendo ou não, era tipo isso. Ele aprendendo ou não, a gente tendo um profissional lá, a gente colocou, tipo, eles falavam que ela tinha capacidade para isso, ela era capacitada para isso, mas na verdade não foi nada disso que aconteceu. E eu deixei ele sem. Eu falei, não, eu preciso ir atrás disso, porque isso não é certo. Tipo, vocês me impõem uma coisa que não tá certo. Eu briguei durante o ano todo, na delegacia de ensino, ir atrás, porque eu queria um profissional que realmente desse continuidade no trabalho que um outro já tinha deixado. E só em novembro que eu consegui, só que daí as aulas já iriam parar, que eles mandassem um profissional capacitado para poder dar continuidade no ensinamento dele disso. Mas, enfim, as minhas brigas sempre foram em relação mais à escola mesmo, à dificuldade da escola, mas eu acredito ainda que existem pessoas que têm a profissão por amor, que foi o que eu falei, eu tive muita dificuldade com algumas escolas e com alguns professores, mas eu tive muita acolhida também de escolas e de professores, assim, excelentes. E a linguagem de sinais ajudou muito demais ele. Hoje ele está na aula online e nessa pandemia o uso de máscara atrapalha bastante o auditivo, atrapalha muito, e a linguagem de sinais vem como uma ajuda muito grande agora nessa fase. Então, eu queria deixar aqui um pouco da minha história, um pouco do meu relato para vocês, e eu acho que no mais é isso, gente. Muito obrigada, viu? Andréia, a gente que agradece. Eu queria prestar atenção, eu estava tentando ler uns comentários, já vi que tem uns comentários bem lindos aqui para você, eu vou ler todos, tá bom? Agora a gente abre para perguntas, né? Já tem perguntas aqui, eu já vi que tem algumas, eu não consegui ler com calma, mas eu vou lendo. E vou falando para quem está direcionada. Eu vi que algumas estão direcionadas diretamente para Inês. Então se prepare aí, Inês. Ó, tem bastante mensagem carinhosa e, né, obrigada a todos. Eu não vou ler todas agora, porque a gente já está com quase 1 hora de live, mas agradeço. Depois vocês vão ter acesso, vocês vão conseguir ver que nesse StreamYard não dá para todo mundo ver as mensagens. Cadê a primeira pergunta? Peraí, vou achar. A Neia fez um comentário, Neia, em Ourinhos a acessibilidade ainda está longe do que a lei garante como direito. Foi um comentário. Deixa eu ver. Cadê a pergunta? O Weber, o Kleber, olha, eu vi Evaldo em cima. O Kleber Amaral, meu amigo, ele escreveu assim: acredito que a LBI nasceu para dar efetividade à convenção, reforçar a igualdade de direitos. O artigo 2º define
quem são as pessoas com deficiência, com foco nas barreiras sociais que causam obstáculos à existência da pessoa com deficiência, é bem isso mesmo. Uma pergunta da Neia: as igrejas dão acessibilidade às pessoas com cadeira de roda, aos cadeirantes? Eu acho que a Inês pode falar. Deixa eu só ler mais uma, Inês, aí você já responde duas, porque eu vi que tinha mais uma. Tem um comentário da Karina Zimmermann. A questão da terminologia é um problema, principalmente para a imprensa utilizá-la corretamente. Realmente, Karine, como a gente vê errado, e assim, vê errado em vários discursos, palestras, e dá uma angústia, porque já há muito tempo, né, que não se usa mais algumas terminologias. O Celso Xavier: sendo deficiente, eu procuro fazer o máximo que posso junto ao poder público para melhorar para as outras pessoas com deficiência física, com deficiências físicas. Deixa eu ver aqui, peraí, rapidinho. Tem do Kleber, peraí, deixa eu ver. É que eu tinha visto uma outra pergunta que estava direcionada para a Inês. Peraí, Inês, que daí você já responde as duas, tá? Não é fácil administrar essas mensagens. Aqui, é do Kleber, por isso que eu lembrava que era dele. Eu queria saber da Inês quais os principais avanços observados em Ourinhos em termos de acessibilidade, inclusive a acessibilidade digital. Então, tem a pergunta da Neia sobre as igrejas e do Kleber. E tem uma outra que é para você, Inês, posso ler? É da Ariane Queiroz de Sá. Sobre a questão da CIF, comparando a própria demora da regulamentação da LBI, acredito que a aplicação da avaliação da CIF talvez vá se cumprir de forma unilateral, uma vez que o poder público não cumpre com a sua parte, nunca cumpre com a sua parte quanto à acessibilidade em todas as suas formas. Penso que muitas injustiças sociais serão aplicadas às pessoas com deficiência. Inês, qual a sua opinião sobre isso? Aí foram as três que eu vi que estavam direcionadas para você, Inês. Aí você fica à vontade agora para responder. Vou ver se tem mais alguma enquanto você responde. Uau! Vamos lá. Bom, em relação às igrejas, o que eu percebo, assim, eu, né, não faço mais aquelas visitas para ver acessibilidade e tal, né, onde eu moro, onde eu resido aqui, ela está, né, aqui, ela está com a entrada na frente, e também tem na lateral. Antes, inclusive, não tinha, que dava, no caso da Igreja Católica, tá? Dos outras igrejas, essa eu vou ficar devendo, né? Talvez outras pessoas que participem de outras, né? Mas aqui no caso, né, da Guadalupe, da qual, né, eu vou, hoje ela tem entrada que antes tinha escada até o Santíssimo e para um outro lado. Aí para o altar aí já tem um degrau. Então, assim, a gente percebe que para mudanças também dentro das igrejas é um pouco mais difícil. Aqui na matriz, aqui em Ourinhos, me parece que é só pela lateral. Eu não, faz muito tempo que eu nem não passo, mas realmente eu lembro, né, que quando a gente visitava tal e olhava, fazia sugestões de adaptações, inclusive, porque o decreto prevê isso, né, adaptações razoáveis, pelo menos. E então, né, não tem. Então, o que eu posso falar que hoje eu vou tranquila, né, dá para ir. O problema são as calçadas e as ruas que são quase intransitáveis, mas tudo bem. Bom, quanto aos avanços, né, aqui em Ourinhos, né, do período que eu estava, né, para agora. Eu até vejo, o Kleber, né, que perguntou, né? Eu até vejo, né, que vamos supor, algumas lojas, prédios que foram sendo construídos e tudo mais, teve sim um pouco essa preocupação. Tinha um período que tinha uma fiscalização, inclusive, um acompanhamento muito mais intenso. E aí as pessoas, né, essas empresas que construíam e tudo mais, faziam de uma maneira mais adequada. Aí depois que não teve mais essas fiscalizações, a gente percebe que tem alguns equívocos, né, vamos supor, ou às vezes até a pessoa acha que está fazendo a coisa certa e não está. Nós temos a NBR 9050, que ela determina o grau, inclusive, da calçada, da rampa, só que assim,
Eu não sei, porque aí muitas vezes tem a discussão, inclusive o Gustavo pode até depois, futuramente, me ajudar até um pouco nisso, porque ele era um arquiteto que eu sempre conversava a respeito dessas questões técnicas, né, de calçada e tal. Tem algumas pessoas que acham que fazendo da beirada da calçada até na porta da loja, a calçada com um declive, acha que está ajudando a pessoa, mas não está, porque a calçada fica, né, fica assim, fora tá esquecendo o termo, né, mas ela fica fora do padrão para você conseguir andar dentro dos princípios da acessibilidade, que é andar com autonomia e segurança. Eu não vou conseguir empurrar uma cadeira, né, com autonomia, sendo que eu tenho uma calçada em declive. Eu vou ou ir para trás, vou descer. Então, assim, essas coisas, mas, né, alguns avanços, quando você fala na questão digital, eu fico um pouco em dúvida se são a questão dos sites, né? Os sites, eles, assim, são poucos, né, que eu vejo, inclusive, né, daqui de Ourinhos, que tem, né, são poucos, mas talvez também eu fique devendo um pouco, não entro em muitos, né, mas alguns sites públicos, né, infelizmente não estão, e, e aí das construções, né, algumas coisas a gente vê, mas tem muito a caminhar, até o Celso, esse amigo meu né, que se colocou aí também, né, o que ele faz é encaminhar solicitações, né, para que seja feito. É muito, né, importante, é legal, só que assim, eu sempre quis defender e sempre discutir, talvez eu tenha sido uma pessoa muito chata naqueles períodos que eu falava assim, que tem que ter um planejamento. Não adianta rebaixar uma esquina e não rebaixar a outra, entendeu? Aí fala, mas onde tem mais deficiente para fazer o rebaixamento? Hello? Quer dizer, eu tenho que escolher onde mora o deficiente para fazer o rebaixamento? Eu não tenho que escolher, né, os locais, eu tenho, né, vamos fazer um estudo, né, do centro e vamos indo para os bairros, tem que fazer tudo? Tem que fazer? Eu posso até ser utópica, né, já me chamaram muito de louca, utópica, enfim, mas assim, é uma questão óbvia, né, de fazer esses rebaixamentos, tem que ser planejado, e não é só onde o deficiente mora. Gente, hoje a população está envelhecendo, né, as pessoas têm dificuldade para caminhar, têm dificuldade para andar. Então, assim, tem até eu não sabia desse dado, né, vendo? Só um pouquinho, me demorando muito, mas, assim, em torno de 500 pessoas, né, no mundo nascem com deficiência ou adquirem uma deficiência. E aí fala, né, então, venha na luta, né, com a gente, né, vem fazer parte dessa luta sem fazer parte dessa estatística. Mas você um dia vai estar nessa estatística, na questão, você não, né, quando eu falo assim, né, não estou gorando ninguém, não, tá? Mas assim, mas dizendo que um dia ou outro as pessoas precisam, vão precisar, tá, estatisticamente está demonstrado isso. E por que não fazer de acordo? Então, assim, tem umas coisas que não cabem na minha cabeça, então é legal rebaixar essa ou aquela rampa, mas tinha que ser feito um planejamento, né, decente, obedecendo as normas da NBR 9050. E aí, da Ariane, né, o que eu acho, né, dessa demora toda, assim, eu fico feliz que depois de 5 anos saiu, né, também não sabia, tá, o Roberta, do decreto, do GT aí, mas, infelizmente, ainda municípios vão estar mais avançados, outros não estarão, muitos serão prejudicados e, né, é até meio difícil dizer o que eu acho, né, mas eu acho que a gente vai ter que ir à luta, né, eu acho que a gente vai ter que ser a resistência e continuar fazendo abaixo-assinados, participando dessas resistências que estão acontecendo, são muitas lives, enfim. Para mim, por outro lado, eu estou descobrindo as lives e participando de muitas coisas, das quais às vezes eu tinha dificuldade, então a gente vai ter que ir à luta, né, deixar como está, não dá, e falar, não, piorar não vai, e a gente sabe que pode piorar sim. Então, a gente vai ter que ser a resistência aí para não piorar a coisa. Diga.
Obrigada, Inês. Ó, chegou tanto comentário que eu não sei, vamos indo. Vou fazer mais, tá? Vamos ler mais. Já passou de 1 hora, mas 1 hora e 4 ainda. Eu li a da Ariane. Desculpa se eu pulei de alguém, gente, mas eu vou tentar seguir. A Karina fez 2 comentários. Eu vivenciei uma escola pública não aceitar meu filho que tem síndrome de Down como aluno. E sempre vi muitos alunos com deficiência serem colocados ao lado na escola, muito a ver com o relato da Andrea, né? E o que você vivenciou também quando quis prestar o vestibular, né, Inês? Essa questão. É, Andréia, você fala com propriedade, lutou e luta pelos direitos do seu filho, e isso acaba estendendo os direitos das demais pessoas com deficiência, por isso que a gente queria muito a Andréia nessa live. A gente do coletivo está muito feliz com a participação dela, muita gente falando que é muito importante a live. A Rafaela Estopa está falando excelente a participação do Everton. A Rafaela Estopa é minha irmã, gente, eu acho que, né? Deixa eu ver, Estela Miranda. Meu filho tem dislexia, só consegui que ele fosse alfabetizado com uma ordem judicial, mesmo eu apresentando o laudo médico. E hoje, com 17 anos, com muita dificuldade, muitas brigas, ele está conseguindo, chegou no 8º ano. Então, história de lutas das mães e pais, né? Mais um comentário da Karina. Eu não consegui um professor auxiliar para meu filho na escola pública, ele tem deficiência intelectual. Karina, obrigada por você estar participando, né? É muito importante a presença dela. Deixa eu ver. Bom, a Andréia é maravilhosa, parabéns, amiga Inês, saudade, muito comentário muito lindo. A Bruna Renata está falando para a Andréia, que linda a sua luta, a sua história, estamos com você. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Rodrigo Soares, eu tenho deficiência ocular, eu tenho direito, eu acho que digitou errado. Seria o BPC a pergunta, Rodrigo? Ou a aposentadoria? Se você quiser perguntar de novo, daí eu dou uma olhada. Mas, assim, bom, independente do que você falar, a resposta para isso já é assim: não dá para olhar uma pessoa e falar assim, você tem ou não tem direito. Esse é, inclusive, um dos objetivos de uma avaliação biopsicossocial, que a pessoa seja analisada e analisada as barreiras. Então, assim, toda pessoa que tem uma deficiência, ela tem direito de ser avaliada por uma equipe. Então, ela vai pedir o BPC, requerer o BPC ou requerer uma aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade para a pessoa com deficiência, ela vai ser avaliada. E não dá para dizer essa ou essa, né? Eu recebo muito essa pergunta cotidianamente. Meu filho tem tal deficiência, ele consegue? Não tem como responder, né? Porque é o que eu falei, às vezes a mesma deficiência, mas um é grau mais leve, outro é mais grave, outro tem mais barreira, outro tem menos, e aí vai dar avaliação mesmo. Então, essa já seria uma resposta para você, Rodrigo. Não sei se eu te respondi, se quiser perguntar de novo. A Tânia falou parabéns ao em frente com a gente, Tânia. Mineia falou para a Andréia, parabéns, Andréia. Com certeza você é uma guerreira, seu filho deve ter muito orgulho de você. Agora foi formada uma associação de surdos de Ourinhos, não sei se você sabia disso, Andréia. Minha amiga linda Inês, do conselho. Deixa eu ver. Peraí que eu tinha visto pergunta, eu tô procurando a pergunta aqui. Karina, Inês, você está acompanhando a reforma do Teatro Municipal? Tem um vídeo da reforma na internet. Você acha que está ficando adequada essa reforma? Aí, deixa eu só ver se tem mais uma pergunta, Inês. Essa é da Karina Zimmermann, tá? Aí tem bastante... A Karina falou para Inês que o Gustavo está com ela assistindo. Então tá lá, você citou o Gustavo, ele está assistindo. Tem um comentário do Coletivo em Frente. Políticas públicas não se faz de achismos, mas infelizmente a falta de pessoas técnicas nos devidos cargos e funções nos levam a uma execução mal feita, com dinheiro público. Sim. A Bruna Renata está falando para a Inês, a luta sempre será de todos, planejamento é tudo. Nas igrejas, o Celso Xavier está comentando sobre as igrejas. Nas igrejas que eu fui, as evangélicas, uma boa parte são acessíveis. Acredito que ele esteja falando de Ourinhos, não sei se o Celso é de Ourinhos. A Camila, políticas públicas não se faz com achismo. Tá, eu acho que é o mesmo comentário, né? Com devidos cargos, funções, tá. A Karina, o Everton é ótimo, ele deveria estar em todas as lives, já fica o convite, Everton. Você pode vir em todas as lives. Sempre vai ter aqui o Everton podendo, tendo horário e aceitando, já é nosso convidado de todas as lives.
Aí tem mais, deixa eu ver se tem mais pergunta. O Rodrigo agradeceu a minha resposta, então tá respondido. Então, eu vou procurar mais pergunta, eu passo para você, Inês. Ai, Roberta, o que é? Era sobre O Teatro Municipal, ela teatro, tá, perguntou. isso. Então, a Karina, né? Karina, não, eu não acompanhei a reforma, tá? Eu, assim, pelo que eu vi no vídeo, me parece que ficou na frente a, os espaços. Eu, assim, fica difícil eu ter um posicionamento agora, né, mais acertado, mas, assim, de outros lugares que eu fui, onde fica reservado só para cadeirante, eu queria lembrar, assim, que inclusive na lei brasileira de inclusão, na LBI, na parte de acessibilidade, está muito claro que, assim, as vagas você tem que deixar do lado da vaga da cadeira uma poltrona, porque normalmente cadeirante não vai sozinho, ele está com acompanhante, ou mesmo que ele vá sozinho, ele quer sentar do lado de um amigo quer sentar do lado dele e conversar. Então, assim, fica difícil eu falar do teatro, o dia que eu for, aí eu posso falar, mas se ficar todos os espaços, né, é, ali só para cadeira, mais uma vez eu vou falar, né, vai ser ali, né, só cadeira, e vão ficar separados do restante das pessoas, né, e inclusão, acessibilidade, né, não é isso. É um lugar que eu, assim, me apaixonei, que eu tô indo, né, desde que deu certo, eu ia a primeira vez, eu gostei, com certeza tem lugares, né, que são legais, foi no cinema, né, aqui né, no shopping aqui, porque eu tenho cadeiras do lado da qual uma amiga minha, minhas irmãs, ou enfim, com quem eu vou e vou tranquilo, e eu acesso como todo mundo acessa, pela frente, então, assim, vou junto, a rampa, pela rampa onde eu entro, entra todos os outros. Então, é essa a ideia da acessibilidade, né? Agora, tem a tal da acessibilidade razoável, então, assim, de acordo com o que é o prédio, de acordo com o que é o recurso. Então, assim, são fatores que muitas vezes não é o adequado, não atende realmente o que é acessibilidade, né? Mas torna acessível, né? Consegue o acesso, né? Não acessibilidade. Não sei se eu respondi. Respondeu sim, Inês. Então, eu vi que eu pulei alguns comentários interessantes. A Estela Miranda, ela falou: agradeço imensamente a professora Van Walter Mandolini pela atenção e dedicação com o meu filho, onde muitos outros professores só criticavam. Ai, gente, desculpa se eu pular algum, mas é que eu vou e volto e cada hora eu vejo um novo aqui. E eu queria fazer um comentário, a Vanusa, deixa eu ver. A Vanusa Batista, ela fala assim: eu sofri na escola, estudei no Maria do Carmo, que é uma escola daqui de Ourinhos, né? O professor ditava para mim e os alunos faziam bullying, e eu chorava muito, tenho deficiência visual. E tem uma pergunta do Kleber que ficou para trás. Deixa eu ver se eu vou achar. Queria saber de vocês, do coletivo, quais os próximos passos e propostas para aprofundar o paradigma da inclusão como estratégia de governança. Kleber, o coletivo em frente a gente tem se proposto a fazer debates, né? Antes da pandemia a gente estava fazendo reuniões presenciais, que a gente fez diferentes temas, e esse já era um tema que estava, né, na ordem do dia para a gente debater, mas aí com a história da quarentena, a gente, né, teve que fazer via live, o que é muito bom, porque inclusive acessa que muitas pessoas participem também, né? Tem um lado bom de ser a live pelo acesso à participação. Né? Existem falta de indicadores para orientar as políticas públicas e, inclusive, o controle social, né, o conselho, e é preciso que quem vivencia também coloque isso, né? Por isso é tão importante, tão poderosa as falas da Inês e da Andrea, que são pessoas que vivenciaram as dificuldades da falta de inclusão, da falta de acessibilidade, das barreiras, né? A Andrea com a história com o filho, a Inês com a sua própria história,
E a ideia é essa, é ouvir as pessoas, essa é a ideia do coletivo, e a partir, eu acho que a gente consegue tirar alguns indicadores a partir dessa live, e a gente se propõe a fazer novas. É uma live que está muito participativa, eu não estou conseguindo acompanhar os comentários, e eu digo isso com muita felicidade, porque para preparar uma live a gente, né, a gente quer que as pessoas participem, que venham, né? E eu estou muito feliz com as participações, tenho certeza que o coletivo todo. Agora eu vou descer, que eu já vi que tem novos comentários. Deixa eu descer. Karina, o Gustavo que fala. Em 2016, foi enviado à Câmara Municipal o Plano Municipal de Mobilidade e Acessibilidade, que não foi sequer avaliado e votado, porque a maioria dos vereadores eram de oposição. Até hoje não houve um novo plano. Aquele plano criava a Comissão Permanente de Acessibilidade, super importante, né? Que avaliaria todas as obras públicas e particulares, né? Extremamente importante, esse é um dos indicadores necessários para a gente, né? Bom, eu não vi se tem mais pergunta, eu já respondi a do Kleber, né? Tem do Guiomar Silva, quase que eu pulo aqui. Inês, no caso de falta de respeito com a pessoa com deficiência no setor de trabalho, seja público ou privado, né? Onde buscar, a quem procurar? Aí eu acho que essa é a última pergunta, tá, Inês? Aí a gente já pode ir fechando também. Normalmente, né, a denúncia, né, que a gente faz seria o que hoje, né, está mais complicado, a questão do Ministério, né, do Trabalho, né, da qual a gente, né, nós não temos aqui. Na verdade, é uma disputa bastante complicada, porque a empresa privada, ela, para você negociar isso, muitas vezes não é fácil, não, tá? Mesmo na hora de denunciar, e tanto que a questão da contratação é isso. Dos caminhos que a gente fala é o Ministério Público, e aí você não é só aí não será apenas uma ação individual, né? Pode até ser coletiva, porque aquele local não faz. Mas, assim, é bastante complicado o local que não faz a acessibilidade, e é uma negociação que tem que acabar fazendo com o empregador, infelizmente. Não é né, a lei até fala isso, mas ela fala da criminalização se você não for aceito. Que aí você, sim, faz um boletim de ocorrência, alguma coisa, né, pelo fato de ter sido negado em virtude da deficiência, ser negado, mas não fala, porque uma das coisas da LBI, que é essa questão da criminalização da discriminação. Então, assim, ou é fazer um boletim de ocorrência a respeito disso e tocar em frente um advogado trabalhista, mas, olha, nesse meu período que eu estou, eu não tenho conhecimento de alguém que tenha feito isso judicialmente. Foi mais na tentativa de negociação. Obrigada, Inês. Saiu um comentário, deixa eu ver. Celi Bergamo Garcia. Sobre o Teatro Municipal, ao meu ver, o local deve conter locais que contêm acesso para o público, mas também a reforma nos camarins, afinal, existem inúmeros espetáculos que poderiam ser de pessoas com deficiência, não é mesmo? Beijo a todos e boa noite. Bom, você não acompanhou a reforma, né? Aliás, você viu o vídeo e você já colocou, né? Que você não foi ainda. Bom, ninguém acho que foi lá ainda ver como é que tá. Só um pouquinho. Eu sei que o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência fez algumas visitas lá, né? Porque tem o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência em Ourinhos. Eu tive informação por terceiros que eles foram. Então, mas aí depois não tive a oportunidade de voltar a conversar com eles. Então, né, eu posso, né, verificar junto lá quem que é o presidente e depois responder, né? Mas só isso, Roberta, desculpa aí a intervenção. Não foi uma intervenção, não, foi uma fala importante. Ó, vamos para a última. Aí saíram duas perguntas agora. Eu vou ler as duas e a gente encerra, tá? Porque a gente já está indo para 1h20. Gostaria de saber da Inês, desculpa, é da Mineia Andrade Asman Casari. Gostaria de saber da Inês o que você acha que poderia ser melhorado na questão de acessibilidade nos parques ao ar livre, na questão do meio ambiente. Parabéns pela live, você é maravilhosa, concordo com ela.
E a Tatiane Ramos, não sei se a pergunta é oportuna, mas falando no contexto escolar, qual é o maior problema, ou melhor, a maior barreira enfrentada pelas pessoas com deficiência? A questão estrutural do ambiente ou a falta de preparo dos profissionais? Aí, se Andréia e Inês quiserem falar sobre isso, e aí a gente encerra a live, tá bom? Na questão do meio ambiente, era uma coisa que a gente até discutia, porque, assim, você tem que associar as duas coisas. É, você não pode permeabilizar, inclusive a questão até da própria calçadas, né? Você permeabilizar tudo, e aí vem a questão da chuva, tal, complicado. Você pode fazer, né, no lado, né, da calçada, numa faixa dela, até deixar essa parte verde, mas tem que tomar cuidado em relação a isso. Se você colocar plantas que cresçam e ocupem todo a calçada, mas aí em parques, vamos supor, existe toda uma estrutura dentro, até algumas propostas de turismo em parques, que é viável fazer, só que como envolve até pedras, tal, é mais difícil, normalmente são até visitas com certo tipo de apoio. No caso do físico, mas vamos supor algum tipos de pedras que você pode fazer para fazer alguns caminhos, aquelas pedras que você deixa próximo, da qual pode passar a cadeira, mas ao mesmo tempo não impermeabiliza o terreno. Aí tem acessibilidade também comunicacional. São placas, né, no caso de pessoas cegas, que também está escrito em braille embaixo, né? E no caso do surdo, ter, né, as placas realmente, né, escrita, né, na grafia ou em braille. Então, são essas coisas que acho que dá para ser feito, e sempre o que é importante, tá? Ir até o espaço e verificar junto com a pessoa com deficiência, ver a viabilidade das coisas e o que pode ser feito. Então, assim, tem muito, e a Minéia, né, né, uma amiga minha também, mega envolvida com a questão, né, do meio ambiente, e eu sempre falei para ela, e eu brigava com o Gustavo, que o Gustavo falava que acessibilidade não é para a pessoa com deficiência. Aliás, a preservação do meio ambiente não combina com a acessibilidade para a pessoa com deficiência, porque para nós o bom é tudo impermeável, né? Mas, enfim, dá sim para fazer, né? Desde que, vamos por em parques tal, seja mais estudado como que pode ser feito. Tem várias experiências positivas, e aí a gente pode buscar junto. Agora, da escola, eu vou falar na parte física. As escolas estaduais têm uma grande dificuldade dos prédios antigos, da acessibilidade, tá? Dos professores, aí eu vou deixar para a Andréia, as escolas antigas. As escolas mais novas, eu vejo que elas já estão sendo construídas obedecendo a NBR 9050, tá? Pode ir falando. Olha, eu vou falar da minha experiência. Eu acredito que tenha professor, sim, que ele realmente quer ajudar. O que falta é capacitação, para que ele consiga chegar nesse ajudar, sabe? Ele até se propõe eu tive alguns professores que até se propuseram a, tipo, ajudar, incluir, mas eles não têm capacitação para isso, então eles não sabem de que forma, eles não... E eles já têm ali os trabalhos deles, mas tem alguns que realmente não querem, tipo, problema para mim, isso vai ser um trabalho a mais, então eu prefiro continuar com o meu trabalho como ele é. Se na sala tem 30 alunos e um só portador da deficiência, então não tem o porquê eu me dedicar a um aluno se eu tenho 30 que eu posso trabalhar com eles, né? Então tem alguns que, tipo, pouco se importam, mas outros têm vontade de ajudar, mas eles não têm material para ajudar, eles não têm pessoas para capacitar eles para que eles ajudem essas pessoas, porque são poucos alunos, então o governo meio que deixa de lado, tipo, vamos tocando assim, que assim está dando
O resto está aprendendo, é 1%. É 1%. Bom, eu falei que eu ia ler as últimas, tinham sido as últimas perguntas, mas chegaram alguns comentários da Leia Brizola. A ADF esteve presente antes do início da reforma, juntamente com o Conselho, indicando o que precisava ser feito, e assim foi realizada a reforma com acessibilidade. Aí mais alguns comentários bem legais. O Celso Xavier, espero que minha participação tenha sido apresentada. Eu fiz o comentário dele, né? Eu lembro de ter falado do Celso Xavier. E do Coletivo em Frente, a gente agradece imensamente a participação e a contribuição de todos. Curtam a página e venham com a gente em frente. Eu quero agradecer de novo a presença da Inês, que ela é parte desse coletivo com a gente desde sempre. Ela foi uma das primeiras pessoas que eu conversei. Quero agradecer a Andrea por contar seu relato e estar com a gente aí, e agradecer novamente ao Everton. A todos que... veio um comentário da Sara, Andrea. Parabéns pela live. E a todos que participaram, foi uma live que teve muita contribuição. Eu acho que dessa live a gente pode tirar muitos desdobramentos, né? A gente pode pensar muitas coisas. O que eu acho que eu tinha notado hoje, até que eu queria falar, é que muito se fala sobre inclusão e acessibilidade, né? Mas quais são as ações efetivas? Claro que existem ações efetivas, né? A gente sabe que tem, mas elas estão chegando a todos, né? Elas estão sendo 100% efetivas. Então, assim, esse é um espaço para a gente pensar e repensar. Eu acho que a frase que a Inês trouxe no começo é muito poderosa, né? Quando ela fala nada sobre nós sem nós. Não dá para pensar sobre direitos da pessoa com deficiência sem ter as pessoas, as histórias de vida, as lutas diárias, cotidianas, para a gente conversar sobre isso. Então, ter a presença das duas aqui foi extremamente importante. Agradecemos. Agradeço a presença da Karina aqui nos comentários. Saudades de você, Inês. A Karina está falando para você. Andréia, Everton, Roberta, e em frente. Karina e Gustavo, obrigada pela participação de vocês. E só para finalizar, com muito amor e carinho, um beijinho na Dandara, que é a filhinha da Andréia. Não sei se vocês ouviram um cuticute no fundo da fala da Andréia. É uma linda bebezinha. Curtam a página, participem das nossas lives. Logo vamos ter outra. Eu acho que daqui 15 dias já vai ter outra. A gente logo divulga. Curtam a nossa página e convide os amigos para curtir e compartilhe esse vídeo, porque todo mundo que compartilha esse vídeo na página do Facebook chega a mais pessoas. Tá? A gente já está chegando 1h30 e então eu já vou encerrar. Muito obrigada, gente. Boa noite e até as próximas ações que a gente fizer junto aí. Obrigada.